Shalom, igreja. Shalom. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Diga para o seu irmão, atenda ao chamado de Deus. Atenda o chamado de Deus. Amém? Glória a Deus. E atenda ao chamado do pastor Gil também. Ficou uma chamada também, gente. Presta atenção. Glória a Deus. Palavra que Deus começou no meu coração quando o pastor Gil, até antes mesmo do pastor Gil ter pedido para me trazer a palavra hoje, né, ele já estava me ensinando umas 2 semanas atrás. Eu disse assim, Deus, você me trouxe essa palavra, para que eu vou usar agora, em que momento, que dia? Eu falei assim, deixa nas mãos de Deus, né? E deixei, né? Não tem nada, mas fiquei dentro do meu coração meditando nessa palavra. O pastor Gil, segunda-feira, pegou eu meio de perna curta, mas glória a Deus, estava preparado. E ele falou, e aí ele falou assim, não, vamos ensinar essa palavra, que é atenda ao chamado de Deus, amém? Amém. Feche seu olho, está orando mais uma hora. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, são cativos sobre cada mente aqui, Deus, cada coração. Sim, Pai, Pai. os corações aqui, ó Deus, seja como uma terra fértil, ó Pai, onde que o fruto cair, Deus, dê vários frutos, 30, 60, 100 por um, ó Pai. Em nome de Jesus, que a palavra, ó Pai, vai ser penetrada e fixada no coração de cada um. Amém. E que essas pessoas aqui, ó Deus, vão meditar dia e noite na Tua palavra e praticá-la, ó Pai. Não apenas ouvir, enganando a si mesmo, ó Pai. Mas que em nome de Jesus possamos praticar ela dia após dia, ó Pai. Que possamos espalhar essa palavra também às outras pessoas que necessitam ouvir, ó Pai. Nesse nome de Jesus, toma cativo, Deus, a cada sentido de vida aqui, ó Pai, a cada um, Deus, a cada audição, ó Pai. Toma cativo os ouvidos, ó Pai, toma cativo a visão, toma cativo os pensamentos aqui, ó Pai. Seja tudo levado a Ti e apresentado ao Teu trono, ó Pai. Em nome de Jesus, muda esse ambiente, ó Pai, que esse ambiente seja cercado de anjos ministradores da Tua palavra, Pai, anjos ministradores de cura, ó Pai. Em nome de Jesus, esteja sobre cada vida aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço por cada vida aqui, ó Pai. Te agradeço pelo Teu amor, ó Pai, que nos alcançou, ó Pai. E estamos hoje aqui pela Tua misericórdia, que nos alcança todos os dias. Quando o sol amanhece, ó Pai, a Tua misericórdia renova sobre nós. Muito obrigado por este amor, ó Pai. Somos gratos eternamente, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa essa noite, ó Pai. Colocamos nossas vidas diante da Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra que Deus nos no meu coração é atenda ao chamado de Deus. E como assim você deve estar se perguntando, chamado? Como assim? Deus ele nos chama todo dia, talvez com alguma função, para exercer algum propósito, para exercer talvez alguma coisa específica que Ele queira. Abra em 1 Reis, capítulo 19. Vocês acompanhar comigo. Reis, capítulo 19. Aqui relata a história, um pouquinho da história de Elias e o começo da história de Eliseu. Todos já conhecem. Elias, um grande profeta, reconhecido pelos seus feitos, né, que ele fazia, pelos milagres. Amém? Amém. Diz assim o título: A fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, e entrou no deserto, caminhando o dia. Chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Giesta é tipo um arbusto. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo,
mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhos de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida a meu pai e minha mãe, disse. E então ele irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Até aqui. Aqui nós vemos a história de Elias. Isso aqui, a fuga de Elias aconteceu depois que ele matou os profetas de Baal, que ele desafiou os profetas de Baal a cair fogo do altar, ele fez milagres no Monte Carmelo, e nisso, quando ele estava fazendo todos esses feitos, Elias ele estava corajoso na presença de Deus. Elias ele estava ali convicto no chamado dele naquele momento, ou seja, ele estava cumprindo o propósito dele como profeta, ele estava fazendo a diferença. Só que de repente veio Jezabel, e Jezabel ameaçou ele de matar ele, assim como ele fez com os profetas, e nisso Elias teve medo. Nos dias de hoje parece que está mais difícil ouvir a voz de Deus e entender o que Ele quer dizer, Ele está dizendo para nós. Trazendo para os dias de hoje essa palavra, o chamado de Deus ele é para todos, só que infelizmente muitos não entendem o chamado ou não escutam. Por quê? Porque hoje os dias estão difíceis, a gente vê as coisas acontecendo, coisas horríveis acontecendo, acidente, guerras, rumores de guerras, muitas coisas, muitas tragédias acontecendo, e as pessoas percam a fé. Por quê? Porque vê essas tragédias, elas param de ouvir a Deus, elas perdem a sensibilidade de ouvir o chamado de Deus. E nos dias de hoje, como tem sido tudo tão difícil, a correria do dia a dia, as coisas acontecendo, tudo parece que está acontecendo do lado ruim, e nada acontece do lado bem, acaba desanimando as pessoas. As pessoas olhando pelos olhos humanos, elas vão acabar desanimando. Mas isso tudo acontece porque tem feito com que várias pessoas se distraiam, tentadas a pecar e se desviar do caminho. Ou seja, o pecado tem entrado na vida das pessoas e tem feito elas perderem o foco, tem feito elas perder a audição para escutar a voz do Senhor, tem feito elas perder a audição espiritual, e nisso as pessoas param de escutar a Deus, elas ficam pensando tanto nas coisas ruins que estão acontecendo, pensando em males, pensando em coisas difíceis, pensando num dia de manhã, nossa, o que vai acontecer de ruim amanhã, e esquecem de parar para ouvir a voz de Deus. E o pecado nada mais é que coloca medo nessas pessoas. O pecado ele vem e começa a cegar, o pecado vem e começa a desviar essas pessoas, mostrando as coisas maus para elas, fazendo elas desanimar da fé, fazendo essas pessoas desanimadas desde a própria vida. Porque muitas vezes a gente vê pessoas se matando, pessoas entrando em depressão, porque só ficam pensando em coisas ruins, só ficam pensando em coisas más, ficam ocupando a sua mente com coisas que vão acontecendo na frente, mas só pensam em coisas ruins, e esquecem de pensar coisas boas, esquecem de parar e tirar um tempo para poder ouvir a voz de Deus. Elas perdem a audição e não conseguem mais ouvir o Espírito Santo. A gente pode ver um exemplo em questão de audição no começo do Éden, quando Deus criou Adão, criou a Eva. O inimigo ele foi tão astuto que o primeiro sentido que ele atacou da Eva foi a audição. Porque você vê que o inimigo chegou conversando com Eva, e o que ela fez? Ela deu ouvidos ao inimigo. E isso o inimigo tem feito hoje também, é nítido. O inimigo tem fazendo as pessoas ficarem surdas espiritualmente, assim como foi no começo. A mulher caiu porque ela deu ouvidos ao inimigo, ela deu ouvido a coisas erradas, ela deu ouvido ao inimigo, e isso fez com que ela pecasse e Adão também pecasse. E nisso a gente fosse separado de Deus.
Mas a gente tem que tomar cuidado com a nossa audição. O que será para quem a gente tem dado ouvido? Para quem será que a gente tem emprestado nossos ouvidos, a nossa audição? Será que estamos emprestando a nossa audição para as pessoas boas, pessoas que são otimistas, pessoas que pensam o bem no futuro, pessoas que falam bem? Ou será que estamos dando ouvidos a pessoas que só reclamam da vida, só reclamam das coisas, nada está bom, a pessoa só reclama? E isso afeta a gente parece que não, mas isso afeta a gente fica perto de pessoas que só reclamam, pessoas que nada está bom, choveu não está bom, fez sol não está bom, a gente acaba ficando do mesmo jeito, a gente acaba absorvendo aquilo lá, a gente acaba absorvendo a reclamação da pessoa, a gente acaba ficando às vezes do nada uma pessoa reclamando também, uma pessoa que não está nada bom, tá sol não está bom, está chovendo não está bom, está frio não está bom, está calor não está bom, e a gente acaba vendo uma pessoa assim, porque a gente empresta audição para pessoas que a gente não deve emprestar, por isso que temos que tomar muito cuidado, assim como Eva emprestou a audição dela por alguns minutos com o inimigo, todo mundo entrou em separação com Deus, infelizmente, mas graças a Deus ele tinha um plano para reconciliarmos, amém? Glória a Deus. E como tudo tem avançado de maneira tão rápida, vemos o pecado sendo mais expressivo do que nunca e se tornando algo tão normal, tanto no meio cristão quanto no meio do mundo mundano. E isso é verdade, a gente vê hoje o pecado, ele está sendo algo normal. Infelizmente as pessoas estão conformadas com o que está acontecendo no mundo, as pessoas estão conformadas em pecar, em ter um pecado de estimação. Olha, não tem problema, é um pecadinho ali, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Mas as pessoas, infelizmente, elas conformaram com isso tudo que está acontecendo. O pecado hoje, infelizmente, ele está tão expressivo tanto no meio cristão quanto no meio mundano. No meio mundano é normal a gente ver o pecado sendo feito, praticado, mas no meio cristão, infelizmente, é mais triste ainda, porque são pessoas que conhecem a palavra, são pessoas que têm ouvido a palavra talvez todos os dias, mas não estão praticando. De forma que não se tem mais nada a esconder, virou hábito praticar tal atitude. Ou seja, as pessoas, está normal pecar, está normal a gente fazer isso, mas depois amanhã eu peço perdão, Deus perdoa, já era. Mas infelizmente as pessoas estão cicatrizadas com isso, e isso não pode. As pessoas têm que tomar uma direção, as pessoas têm que tomar uma posição, e infelizmente a gente não tem visto isso. Lá em Romanos 2, capítulo 12, versículo 2, se quiser abrir, fica à vontade. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz algo muito legal sobre a gente, sobre o pecado, as coisas que acontecem no mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim a palavra: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que a gente tem que ser feito, a gente tem que ouvir a palavra de Deus, a gente tem que deixar ela penetrar no nosso coração, na nossa mente, e fazer com que ela nos molde, não a gente querer mudar a palavra. A gente não pode deixar o mundo moldar a gente não pode deixar o mundo vir falando as coisas que a gente tem que fazer, sendo que tudo que a gente tem que fazer está escrito na palavra de Deus, sendo que tudo que a gente tem que viver e praticar está na palavra de Deus, ela é um manual para a gente poder viver, a gente tem que viver ela, praticar todos os dias. E Romanos 12, 2 fala isso, que a gente não pode se conformar com as coisas do mundo, a gente não pode se amoldar aos desejos da carne que o mundo tem para nós, não podemos amoldar de acordo com o pensamento que o mundo quer que a gente seja, a gente tem que ser o que Cristo quer que a gente seja, a gente tem que dar ouvidos à voz de Deus, a gente tem que saber o que Deus quer de nós, a gente tem que aprender e parar a ouvir a Deus. Amém? Amém. E como a gente vai ouvir o chamado de Deus? Talvez você já tenha se perguntado, também já me perguntei, como eu vou saber o meu chamado? Como eu vou saber se é Deus falando, se não é, se às vezes é coisa da minha mente? Porque muitas das vezes a gente pensa, mas será que isso é de Deus mesmo? Muitas vezes vem vozes dentro da nossa mente, será que é Deus que está falando isso para mim? Será que realmente Deus está pedindo para mim fazer isso? E é uma maneira para a gente descobrir e saber que a voz de Deus realmente está falando com a gente. É assim, talvez você já tenha se perguntado, como eu vou ouvir a voz de Deus e saber que é a voz dele? A resposta é muito simples, tem intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus. E como que eu vou ter intimidade com Deus? Como que eu vou descobrir que é a voz dele? Como que eu vou descobrir que é a palavra que ele está falando comigo? Leitura da palavra de Deus. Você tirando o tempo com a palavra de Deus, você vai entender os propósitos que Deus tem para você, as promessas, tudo que está escrito aqui que Deus tem para você. Oração, devocional com Deus, jejum e tempo no lugar secreto. Oração, você falando com Deus, você tendo sensibilidade à voz de Deus, você vai saber quando que Ele está falando com você e às vezes quando é coisa da tua mente. Um exemplo que temos na Bíblia de um homem que conhecia a voz de Deus foi João, em Apocalipse capítulo 4. Quem quiser abrir, fique à vontade. Um exemplo de pessoa que teve intimidade com Deus, teve tempo com Deus.
ou Jesus no caso, quando esteve na terra, foi João, mais conhecido como apóstolo do amor. João era aquele cara que sempre estava perto de Jesus, sempre deitado no colo de Jesus, ou seja, um cara, creio eu, o mais íntimo de Jesus naquela época dos apóstolos. Amém? Amém. Diz assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo com trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Só até aqui. Então a gente vê que João, quando ele ouviu a voz que eu ouvi no princípio, ou seja, é a mesma voz que ele ouvia quando Jesus falava com ele. Ou seja, João ele tinha uma intimidade com Jesus, que ele reconheceu a voz de Jesus. E é assim que a gente hoje em dia também, se a gente tiver intimidade, se a gente tiver tempo com a palavra de Deus, se a gente tiver tempo no lugar secreto, a gente vai ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. A gente vai criar uma afinação muito perfeita para ouvir a voz de Deus. A gente não vai andar em confusão, a gente não vai andar em, nossa, o que eu vou fazer agora? A gente vai saber o que fazer porque a gente está sensível à voz de Deus. Amém? Nós vamos ser igual a João. João, ele tinha intimidade com Jesus e ele reconheceu a voz de Jesus quando falou com ele. Amém? Coisas que eu anotei aqui, que a intimidade com Deus vai trazer benefício para a gente. A intimidade com Deus gera convicção do seu chamado. Você cria mais coragem e ousadia para cumprir aquilo que te chamou para fazer. A intimidade com Deus, ela vai te dar convicção daquilo que você é. A intimidade com Deus vai te dar convicção daquilo que você foi chamado para fazer nessa terra. Porque muitas pessoas hoje ficam meio covardes do que fazer porque não têm intimidade com Deus. Você tendo intimidade com Deus, você vai saber o que fazer no momento certo, em qual momento, o que fazer, como fazer. Deus ele vai te dar estratégia, porque você tem intimidade com Ele, você vai ter convicção naquilo que você vai fazer. Você não vai ter mais medo, você não vai ficar com o pé atrás, será que eu vou fazer isso? Será que vai dar certo? Não, você tem intimidade com Deus, você tem convicção do teu chamado, você tem convicção daquilo que você veio fazer nessa terra. Amém? A intimidade com Deus gera facilidade para ouvir a voz de Deus. Você fica mais sensível à voz do amado. E com isso facilita a obediência à sua palavra. A intimidade com Deus vai gerar facilidade para você entender a voz de Deus, para você obedecer à voz de Deus. A intimidade, ela vai trazer muitos desses benefícios para a gente. A intimidade com Deus vai gerar entendimento do seu propósito na terra. Você compreende os momentos que está passando e entende o propósito naquilo. A intimidade com Deus vai fazer você entender o porquê de certas coisas estão acontecendo na sua vida. Porque muitas das vezes as pessoas reclamam demais do que está acontecendo na vida, porque elas não entendem, elas não têm intimidade com Deus. E essas pessoas, tendo intimidade com Deus, ela vai entender o porquê de certa coisa Deus tirou da sua vida, ou porque certa coisa Deus colocou na sua vida. Porque muitas vezes coisas que acontecem com a gente não entende, coisas tanto ruins quanto boas, é Deus que permite, mas por que Deus permite? Porque Ele tem um propósito nisso. E a gente tendo intimidade, a gente sabendo a convicção que a gente foi chamado nessa terra, a gente tendo intimidade com Deus, a gente vai entender os propósitos das coisas acontecendo na vida da gente. A gente não vai desanimar da fé, a gente não vai se desviar do caminho, porque a gente vai ter intimidade com Deus. Amém? A intimidade com Deus vai gerar prazer em você para fazer as coisas de Deus. E isso eu falo por mim mesmo, cara. Você tendo intimidade com Deus é tão gostoso você estar aqui na igreja, é tão gostoso você, muitas vezes, seja tanto cantar no louvor, quanto limpar a igreja, cara, aquilo te gera prazer. Você tendo intimidade com Deus, tudo que você vai fazer para Ele, seja falar um Jesus te ama com uma pessoa, até mesmo limpar a igreja, ou limpar o banheiro, seja o que for, pegar uma sujeira e limpar um papel de bala e estar na igreja, você fazer isso, te gera prazer, porque você está com intimidade com Deus tão grande, que isso vai ser prazeroso para você. Amém? Amém. Assim como um instrumento precisa ser afinado para que se escute um bom som, assim devem ser nossos ouvidos. Os nossos ouvidos eles têm que estar bem afinados. Um instrumentista ele chega na igreja, ele primeiro vai passar o som, ele primeiro vai afinar o violão. Por quê? Porque para que saia um bom som, para que as pessoas possam escutar o bom som. Assim tem que ser nossos ouvidos, a gente tem que estar com os ouvidos bem afinados para a gente ouvir a voz de Deus. Amém? Temos que estar atentos à voz de Deus, pois Deus pode falar tanto na tribulação quanto nos dias de bonança. E isso é para a gente todos os dias. Muitas das vezes a gente pensa, agora por um momento não vou falar com Deus, Deus vai falar comigo. Ele fala, mas só que a gente tem que prestar muita atenção que tanto no momento feliz da nossa vida quanto no momento triste, Deus ele vai falar com a gente. Ele quer falar com a gente tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Amém? Glória a Deus. O chamado de Deus ele era para ser atendido e não questionado. Muitas das vezes a gente vê na palavra de Deus isso. Moisés, por exemplo, Moisés quando ele foi ver a sarça ardente, Deus chamou ele e falou, Moisés, eu estou te chamando para você libertar o povo de Israel das mãos do Egito. E o Moisés falou assim, mas Deus, como eu que sou gago, eu sou um cara que não sei falar direito,
e Moisés questionou a Deus. Mas nisso, depois Moisés ele entendeu o chamado dele, mas o chamado de Deus ele tem que ser atendido, a gente tem que estar atento. Por isso que a gente tem que ter intimidade com Deus, porque a partir do momento que Ele chamar, a gente não vai questionar, a gente vai simplesmente atender o chamado dele e cumprir o propósito dele nessa terra. Amém? Amém. Muitas vezes nos perguntamos o porquê de sermos chamados para certas atitudes e questionamos a Deus. Muitas das vezes Deus chama a gente para fazer coisas loucas, mas a palavra dele fala que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então a gente tem que simplesmente fazer. A gente não precisa ter medo, Deus, como que eu vou fazer, o que eu vou falar, como eu vou fazer. Simplesmente Deus vai colocar as palavras na sua boca. Assim como Ele colocou as palavras na boca de Moisés, Ele vai colocar, Ele vai te dar a ousadia da palavra dele. Mas vai a partir do momento que a gente aceitar o chamado dele, a partir do momento que a gente começar a ter intimidade com Deus, a gente vai ter essa convicção, a gente vai ter essa ousadia de poder falar da palavra dele, do amor dele. Amém. Mas na verdade o chamado de Deus para nós sempre vai ser loucura aos nossos olhos. E isso é verdade, muitas vezes é loucura. Às vezes eu estou aqui em cima no altar, às vezes é loucura você estar aqui hoje. Quem imaginaria, talvez, você poderia estar lá fora fazendo outras coisas, mas é loucura você estar aqui hoje. Por quê? Porque é amor a Cristo que você está aqui. É porque você atendeu ao chamado de Deus que você está aqui hoje à noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas se cumprimos de acordo com o que Ele nos pede, vamos entender ao longo do caminho. Muitas das vezes a gente vamos entender o chamado de Deus sim. No começo pode ser meio difícil, pode ter um momento de turbulência, pode ter um momento meio confuso na mente da gente. Mas ao longo do caminho, a gente obedecendo a Deus, a gente cumprindo o propósito, a gente vai entender lá na frente o porquê de certas coisas, o porquê de Deus ter chamado eu para isso. Assim como foi Eliseu. A gente pode ver que nessa história, Elias, depois que ele fugiu para a caverna, Deus falou com ele. Elias, ele foi para o Monte Horebe. Eu dei uma pesquisada, o Monte Horebe quer dizer lugar de encontro com Deus, lugar de manifestação. Tanto é que quando Moisés viu a sarça ardente, foi no Monte Horebe também. Foi ali onde que Deus se revelou a Moisés e revelou o chamado dele. E Elias, em certo momento da vida dele, ele teve que ir para o Monte Horebe, ele teve que ir para um lugar de encontro com Deus. Muitas das vezes as coisas da nossa vida estão indo bem, sim, muitas vezes não estão indo bem também, mas muitas das vezes é momento da gente ir para o Monte Horebe também nas nossas vidas. Às vezes é um momento da gente ter um encontro com Deus, um momento a sós com Deus. Naquele momento Elias estava isolado, Elias simplesmente ele foi para um lugar solitário, porque para ele ter um encontro com Deus, só ele e Deus, e ali Deus renovou ele, Deus falou com ele. Amém? E depois disso, Elias, depois ele ter entendido que ele teve que ter um encontro com Deus novamente, no Monte Horebe, ele saiu e Deus deu uma ordem para ele: unge Eliseu para ser o sucessor. E Elias foi. Elias alcançou Eliseu ele estava trabalhando ali para o pai dele, com as coisas dele de boi, de arado. E simplesmente Elias jogou a capa sobre Eliseu. E naquela época, quando se joga a capa sobre cima de alguém, é alguém que ele escolhe para ser o sucessor daquela pessoa. E Eliseu não questionou, Eliseu não perguntou: nossa, por que esse rapaz está jogando a capa em mim? Talvez Eliseu ele já tinha uma intimidade com Deus. Talvez Eliseu já entendia a palavra de Deus mesmo antes de Elias for falar com ele. Talvez Eliseu já conhecia Elias, já conhecia os feitos que Elias tinha feito. Ou seja, a gente cumprindo o chamado de Deus, outras pessoas vão entender o que Deus está fazendo na vida da gente. E mesmo a gente sem falar com essas pessoas vão conhecer a Cristo, vão conhecer a Deus. Assim como foi Eliseu. Elias não precisou gritar: o Eliseu, peraí, não. Elias simplesmente foi lá e jogou a capa sobre Eliseu. E naquele mesmo momento Eliseu entendeu: esse rapaz está me chamando, eu tenho que chamar algum chamado desse rapaz, eu vou atender, porque eu sei que não é dele, é Deus que deve estar chamando o meu. Amém? E naquele momento, naquele exato momento, Eliseu entendeu o chamado dele. Eliseu foi e falou: Elias, só espera um pouquinho, eu vou lá despedir dos meus pais, eu vou largar tudo que eu tenho aqui, eu vou atrás de você, eu vou segui-lo, eu vou servir você. E foi isso que aconteceu. Elias simplesmente não explicou nada para Eliseu, não precisou: Elias, eu joguei a capa em você porque ele vai ser meu sucessor. Não, Elias não precisou falar nada disso. Eliseu simplesmente entendeu que ele tinha intimidade com Deus já antes mesmo de Elias falar com ele. E Eliseu entendeu o chamado. Muitas das vezes a gente já recebeu essa capa, só que qual será que tem sido a nossa atitude? Será que a gente tem sido recíproco à atitude de quando Deus joga a capa sobre nós? Deus já jogou a capa sobre cada um aqui, só que basta uma atitude nossa para a gente romper. Tanto é que Eliseu, depois que ele serviu a Elias, ele viu Elias sendo levado a uma carruagem de fogo, Eliseu recebeu uma porção dobrada. Eliseu ele fez milagres muito maiores que Elias fez. Por quê? Porque simplesmente Eliseu atendeu a chamado de Deus na vida dele. E isso que Deus quer fazer com a gente. Deus ele quer que a gente já tenha o chamado dele para poder fazer as obras que Jesus fez nessa terra. Porque o próprio Jesus deixou escrito na palavra de Deus mesmo, e ele mesmo falou que a gente
fazeria as mesmas obras que ele fez, ainda maiores. Amém. Mas por quê? Porque a gente tem que atender ao chamado de Deus nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Então, todos foram chamados para um propósito. Abram em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Que fala um pouco sobre a queda do homem com a mulher. Queda do homem. Amém? Amém. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Pois o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Como essa palavra se encaixa? Aqui a gente vemos o primeiro chamado de Deus na Bíblia. Ou seja, foi quando Deus chamou Adão. Adão, onde estás? E Deus ele chama a gente hoje também, porque o lugar de Adão não era atrás dos arbustos, o lugar de Adão, na hora que Deus chamou naquele momento, não era escondido entre as árvores ou entre os galhos lá, era um lugar onde eles todos os dias se encontravam. Deus ele estava lá naquele momento para se encontrar com Adão, mas Adão não estava. Por quê? Porque eles haviam pecado, eles haviam desobedecido a palavra de Deus. Mas Deus ele nos chama hoje todos os dias: ei, onde você está? Onde você está, que eu quero ter intimidade contigo, eu quero ter um secreto, eu quero ter um tete-a-tete com você. E nesse momento, Deus chamou Adão para ter esse tete-a-tete, porque quando Deus criou, todos os dias Deus descia para conversar com Adão e com Eva. Só que naquele momento, Adão não estava no lugar onde era para ser encontrado. Adão não estava lá no lugar onde todos os dias se encontravam. Por quê? Porque simplesmente o pecado entrou na vida deles e fez com que eles sentissem medo. E assim foi Elias também, quando Jezabel ameaçou Elias ele fugiu por quê? Porque ele teve medo. E infelizmente o medo hoje tem feito pessoas fugirem do seu chamado. Infelizmente o medo tem amedrontado as pessoas. O medo tem colocado barreiras sobre pessoas que podem romper, mas só que o medo vem e coloca limites nessas pessoas. O medo infelizmente vem e aprisiona essas pessoas no seu passado ou em coisas que acontecem na vida delas, e o medo impede que essas pessoas rompam, impede que essas pessoas simplesmente ganham vidas. E aqui aconteceu a mesma coisa com Adão. Adão teve medo. Adão, quando ouviu os passos do Senhor, teve medo, porque o pecado ele faz isso. O pecado ele faz o medo entrar dentro da gente e fazer com que a gente perca a convicção do nosso chamado. A convicção de que Deus está nos chamando para a gente ter uma intimidade com Ele, ter um secreto com Ele, assim como foi aqui. No começo de tudo, Deus todos os dias descia naquele lugar de encontro para ter intimidade com Adão, mas infelizmente quando o pecado entrou, Adão não estava naquele lugar. Será que a gente, no momento que se encontra, será que está como Adão, a gente não está no lugar de encontro com Deus? Será que a gente não está naquele lugar de secreto com Deus? E Deus está chamando a gente hoje, chama todos os dias: ei, onde você está? Onde você está, que eu quero te revelar mais coisas sobre mim. Eu te quero mostrar mais do meu amor para você. Eu quero te revelar coisas grandes. Onde está você? Muitas vezes a gente se sente longe porque a gente tem medo de ficar perto de Deus. Ai, o que será que Deus vai falar para mim? O que será que Deus vai mandar eu fazer? Não. Deus ele tem coisas boas para você. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. Assim como fala em Romanos 2. E todos os dias ele nos chama: ei, onde está você? Eu quero ter uma intimidade contigo. Eu quero ter um lugar secreto com você, eu quero falar com você, eu quero te revelar coisas grandes, eu quero revelar mais de mim. Porque sempre, eu creio que Adão ele não era inteligente à toa. Eu acho que Adão ele era inteligente porque ele tinha uma intimidade com Deus, ele via o próprio Criador face a face, o esplendor da glória de Deus. E nisso, aquela glória, aquela luz resplandecia naquele encontro, e Adão talvez se enchia de revelações, porque ele tinha um encontro, ele tinha uma intimidade com Deus. E hoje não é diferente. Hoje a gente pode ter um encontro com Deus, pode não ser fisicamente igual era na criação, mas a gente tem o Espírito Santo que nos ajuda, que nos auxilia. Hoje é melhor ainda, porque Jesus ele morreu naquela cruz já. E Jesus, ele automaticamente morrendo, ele rasgou o véu, e agora a gente pode ter um encontro tete a tete com Deus. A gente não precisa mais ter o sacrifício de animais, a gente não precisa mais ter todo aquele processo, a gente simplesmente só fechar a nossa porta, e no lugar secreto Deus ele se revela ali. Deus ali naquele lugar, ele revela a vontade dele para você, ele revela
Tudo o prazer que Ele tem em você. Amém? Mas isso a partir do momento que a gente atende o chamado dEle. A gente tem que entender que a gente vai atender o chamado dEle, a gente não vai estar sozinho. A gente não vai andar sozinho. Jesus, Ele mandou o Espírito Santo para nos consolar. E a gente não está sozinho nessa luta, a gente não está sozinho nessa caminhada. Aleluia. A chamada de Deus, Ele vai nos ajudar. Assim como foi com Moisés, assim como foi com Eliseu, assim como foi com Elias. Só que talvez a gente tenha que parar e ouvir a voz de Deus. Amém? Que possamos realmente atender o chamado de Deus todos os dias. Ele chama você, Ele pergunta onde você está. Se muitas das vezes a gente está longe de Deus, Ele vai atrás de você. Assim como foi com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus simplesmente poderia deixar eles voltar para o caminho deles, só que não. Jesus ele foi atrás desses 2 discípulos porque Ele amava esses 2 discípulos. E Jesus vai atrás de nós, mesmo a gente voltando pelo caminho, mesmo a gente voltando para trás. Jesus ele vai atrás da gente porque Ele nos ama. Ele quer que a gente atenda o chamado dEle para nossas vidas. Amém. Amém? Essa é a palavra que eu queria dar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Pastor Di. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Mateus fala rapidinho, mas é bom a gente pegando os pontos na palavra sabedoria para as nossas vidas. Amém. Nesse finalzinho eu até montei algo ali que ele falou, né, a respeito de Adão. Quando Deus fala para ele, né, que ele ficou com medo e se escondeu, ele fala assim, porque eu estava nu. Deus falou comigo ali. Sobre a desobediência que Mateus estava falando. E a desobediência das coisas que Deus nos pede, a desobediência quando Deus nos mostra algo e a gente ainda continua desobediente, nem para não cumprir, isso tira as nossas vestes de intimidade. Glória a Deus pela palavra de Mateus essa noite, viu? Deus falou muito comigo. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos orar. Deus, o nosso culto de milagres, e chamar alguns do louvor para aqui, louvando a Deus. Nesse momento que você coloca a tua vida diante de Deus, nós estamos aqui, a água está para todos. Amém? A gente está nesse propósito, não é porque mudou a garrafinha com um copo, amém? Não é a quantidade que você vai tomar, o que você vai fazer, mas aquilo que simboliza. Eu não sei, né, o que você quer fazer, qual é o teu milagre que você tem colocado diante de Deus, ou que algo talvez que aconteceu dessa semana e você quer, nesse ato de fé, você vai pegar esse copo, eu não sei qual a finalidade que você vai fazer, mas leia, né, que nosso Deus é o Deus de milagres. Essa palavra que Deus ministrou, vamos ser obedientes às coisas de Deus, amém? Querer mesmo andar em santidade para que as coisas comecem a acontecer na nossa vida. Amém. O atraso de milagre da nossa vida muitas vezes é por causa nossa mesmo, mas que nessa noite o Senhor venha realizar, né, o milagre na sua vida. Talvez você vai pegar um copo desse e vai colocar diante de Deus, talvez um sonho seu, eu não sei o que você quer colocar diante do Senhor, mas pela fé, nosso Deus ele vai realizar o milagre. Aleluia. Amém? Nós vamos orar, glória a Deus, colocar, consagrar essas águas aqui diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, escrevemos, ó Pai, consagrar, Senhor Deus, cada copo de água aqui, meu Deus, diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe, Senhor Deus, a finalidade, ó Pai amado, Deus, que vai ser usada, Senhor Deus, nessas águas. Talvez, ó Pai amado, vai ter pessoas aqui, meu Deus, que vão, meu Deus, entregar essa água para alguém. Ou talvez, ó Pai amado, vão beber dessa água, Senhor Deus, para, ó Pai, receber alguma cura física, emocional, espiritual. Deus, eu não sei, Pai amado, qual a finalidade, mas o mais importante, meu Deus, se nós queremos milagres, nós temos que ser obedientes à Tua palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez, Pai amado, tem pessoas que vão beber dessa água e pedir, Pai amado, para que tenham mais compromisso com o Senhor, na palavra, na oração, no jejum. Deus, na intimidade.
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Deus, que essas águas aqui, ó Pai amado, venham cumprir o propósito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que essas águas aqui, meu Deus, possam trazer ânimo, meu Deus, para aqueles que estão desanimados. Possa trazer cura, meu Deus, para aqueles que estão enfermos. Meu Deus, possa trazer, Senhor Deus, para a casa do Senhor aqueles que estão afastados. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabemos, ó Pai amado, que a água em si ela não faz milagre, meu Deus, mas por causa, ó Pai amado, da nossa fé, nós queremos materializar a nossa fé, Senhor Deus, através dessas águas. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz esse milagre, Senhor Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus. Vem, sai desse lugar, traz aqui um pouco dessa água, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando, vamos estar louvando o Senhor. Coloca aqui o objetivo agora, qual milagre que você espera, Deus faça na sua vida. Fique na frente adorando a Deus. Coloca isso diante de Deus nessa hora. Começa a falar com Deus, fala, Senhor, você sabe, não tem essa água. Deus,
Deus, em nome do Senhor Jesus, revelado. Oh Deus, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe, Pai amado, que cada um, Pai amado, como Deus está colocando diante do Senhor, tem colocado, tem pedido, meu Deus, por milagre. Talvez, meu Deus, por uma conversão de vida. Meu Deus, por alguém da família, por um filho, por uma esposa, pelo marido, pelos pais, por um amigo querido. Nós não sabemos, Pai amado, meu Deus, o que passa, meu Deus, no coração de cada um, na mente de cada um. Mas nós sabemos, ó Pai amado, que o Senhor é um Deus de milagres. Nós sabemos, ó Pai amado, que o Senhor faz a nossa vida infinitamente mais do que nós pedimos, Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado. E essa água, meu Deus, consagrada, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado. Oh, meu Deus, essa pessoa, Pai amado, possa ver, meu Deus, testemunhar, meu Deus, de um milagre recebido para a glória do teu santo nome. Eu declaro isso essa noite, Pai. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus te abençoe. Você venha ter uma noite abençoada, um dia abençoado, um dia de amanhã. Que os milagres possam estar te alcançando em nome de Jesus.